Existem momentos em que tudo parece insuficiente. Recursos limitados, cenários impossíveis e perguntas que não têm resposta. Foi assim no deserto. Uma multidão faminta e quase nada para oferecer. 5 pães, 2 peixes, e parecia não ser o bastante. Mas nas mãos de Jesus, o pouco se tornou mais que suficiente. Ele multiplicou e todos foram satisfeitos. Porque quando o Espírito Santo conduz, a limitação humana não define o resultado. Mas o maior milagre não é o pão que sustenta por um momento, é a vida que o Espírito transforma para sempre. Estamos vivendo juntos 40 dias com o Espírito Santo. Prepare o seu coração. O Espírito Santo ainda transforma o comum em extraordinário. Dito isso, vamos à leitura do texto de hoje, para a glória de Deus. 40 dias com o Espírito Santo que multiplica e provê. O Espírito Santo que multiplica e provê. Então, no final do culto a gente vai entregar o jejum da semana e apresentar um novo jejum. Isso foi uma orientação que me foi dada. A gente não estava fazendo a entrega do jejum enquanto igreja e nós precisamos fazer isso. Então, ao final do culto a gente vai fazer isso e apresentar um novo jejum para o Senhor. Pastor, mas eu tenho muita vontade de comer carne vermelha. Você não precisa da carne vermelha, especialmente durante uma semana. Sabe do que você precisa? De Deus, não é isso? Você precisa de Deus. Nenhum de vocês precisa de café. Você precisa de Deus. Nenhum de vocês precisa de doce. Você precisa de Deus. Nenhum de vocês precisa de streaming, séries, Netflix. Nenhum de vocês. A única coisa que nós precisamos é de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo escreveu São João. Evangelho de João, capítulo 6. E nós iremos ler do verso 1 até o verso 15. João, capítulo 6, do verso 1 até o verso 15. Diz assim a palavra do Senhor: depois dessas coisas, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão seguia Jesus, porque via os sinais que ele realizava nos doentes. És o mesmo e tem poder para curar os enfermos, não é isso? Ele já fazia lá, ele pode fazer de novo. Uma grande multidão seguia Jesus, porque via o que ele fazia. Versículo 3: então Jesus subiu a um monte e assentou-se ali com seus discípulos. A Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão vendo que uma grande multidão se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? E ele fez uma pergunta para prová-lo, pois já sabia o que ia fazer. Jesus sempre sabe o que ele já vai fazer. Jesus nunca é pego de surpresa. Jesus sempre sabe o que ele precisa fazer. Às vezes ele faz perguntas para nós para nos testar. Ele quer provar a nossa motivação, provar como é que está a nossa fé. Deus nos prova e nos testa. Jesus já sabia o que ele ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários, que é muito dinheiro, não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse apenas um pedaço. Ou seja, a logística financeira para alimentar aquela multidão era absolutamente inviável, impossível. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: olha, aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos.
Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles o ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. A frase com a qual começo a mensagem de hoje é a seguinte: que a nossa paixão não seja pelo pão que enche o estômago temporariamente, mas pelo Cristo que o Espírito Santo revela para satisfazer a nossa alma eternamente. Essa é a frase com a qual começo hoje. Muitos buscam as bênçãos do abençoador, mas não buscam o abençoador. Muitos querem as obras das mãos de Deus sem nunca tocá-lo. E esse é o problema que nós queremos sanar com essa mensagem. Essa é a direção que Deus quer dar para nós, porque nós vivemos em um mundo que transforma Deus em um garçom das nossas conveniências, gostos e preferências. Nós queremos servir um Deus que nos serve e que está à nossa disposição para fazer aquilo que a gente quer. Para muitos, Deus é um garçom, um mordomo cósmico. E esse é o dilema de João capítulo 6. Uma multidão segue Jesus ao deserto. Eles caminham léguas a pé, mas eles estão buscando apenas alívio físico. Eles não se preocupam com a própria alma. Eles querem os milagres, mas rejeitam as duras exigências de Cristo. Muitos recebiam os milagres de Jesus e imediatamente após a cura se distanciavam da multidão que o seguia. Ou seja, eles apenas queriam o milagre, mas eles não queriam seguir Jesus. Isso é como os nativos dos cultos à carga após a Segunda Guerra Mundial. Eles viam na Segunda Guerra Mundial o suprimento dos aviões caindo para abastecer os regimentos militares, e caía do céu, né? Por exemplo, os Estados Unidos mandavam suprimentos e eles jogavam do avião, e aquelas pessoas achavam que aquela comida ela caía do céu, mas ao mesmo tempo que os americanos jogavam a comida, e eles às vezes saqueavam aquela comida que os americanos jogavam, e eles lutavam contra os americanos. Então eles recebiam a bênção dos americanos, mas lutavam contra ele. É a mesma coisa de muitas pessoas hoje em dia. Elas querem as bênçãos de Deus, porque Deus os abençoa, e Deus tem prazer em abençoar, mas elas continuam no pecado, lutando contra Deus, lutando contra a vontade de Deus. Deus é como se fossem os americanos, aqui é só uma analogia. Ele manda a comida, ele manda o suprimento, mas as pessoas lutam contra ele. Mas Deus não quer que a gente viva assim. Então hoje a gente vai ver duas lições. Primeiro, a tensão do deserto, onde o Espírito expõe a incredulidade dos discípulos e a motivação vazia da multidão. Muitos são incrédulos e outros são vazios. Muitos não acreditam e outros simplesmente não querem seguir a Jesus. E em segundo lugar, nós iremos ver a resolução suprema, onde Cristo cria pão do nada. O nosso Deus é esse tipo de Deus, é um Deus que cria pão do nada, apontando para a provisão eterna do Espírito. Se você precisa de alento, se você precisa de esperança, paz, se você precisa de alegria, o Espírito Santo ele pode dar isso para você. Nós precisamos buscá-lo.
Então, em primeiro lugar, a tensão do deserto, a multidão e os discípulos. Diz o texto no versículo 1 que depois dessas coisas Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia. E aí, se você pula dentro do contexto para o versículo 9, você lê: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Você acabou de ler a história. Parecia impossível naquele contexto que aquela situação fosse resolvida. Quando nós estamos no deserto, quando nós estamos numa situação difícil, nós achamos difícil que aquela situação seja resolvida para nós. Jesus atrai as massas, a multidão vê os milagres, a multidão vê curas físicas. Eles vivem num mundo difícil. Naquela época de Jesus não existia uma medicina tão avançada quanto existe a medicina de hoje. As doenças e as dificuldades físicas de saúde eram sentenças de dor e morte. A batalha pelo pão de cada dia era uma batalha diária. Não existia estabilidade, não existia uma economia estruturada. Era um tempo de crise. E então aquelas pessoas desesperadas seguem a Jesus porque elas reconhecem algo. O que aquelas pessoas reconhecem? Elas reconhecem que há algo sobrenatural naquele homem. Elas reconhecem a chance de uma vida mais fácil. Lembra que eu não falei ainda aqui de que aquelas pessoas queriam seguir Jesus por quem Jesus era. Elas queriam os milagres das mãos deles. Elas reconheciam em Jesus uma oportunidade da vida delas melhorar. E também elas reconhecem a oportunidade de ter uma boca livre. Quem é que não gosta de uma boca livre, não é isso? Outro dia a polícia expôs, aqui em São Luís do Maranhão, a campanha política de um certo candidato. E aqui não quero polemizar, eu só estou relatando um fato. A campanha política de um certo candidato, e perguntaram para o outro: quanto é que ele te pagou para você vir para cá? Foi R$50, e ele diz assim: 50 reais, eu nem saía de casa, no mínimo 100, e no dia da eleição mais 100, não foi isso que ele disse? Não sei quantos de vocês viram essa entrevista. As pessoas querem uma boca livre, ninguém acredita em nada, ninguém acredita em Cristo, as pessoas querem simplesmente uma boca livre, uma oportunidade de se saciar. E elas reconhecem essas coisas não como pontes para o arrependimento. Ah, Jesus salva, então eu vou servi-lo. Não, Jesus salva-me da minha fome, mas eu posso viver do jeito que eu quiser. Eles enxergam Jesus como uma oportunidade de se saciar. O interesse deles é puramente carnal. Eles buscam necessidades que sentem primitivamente, como uma coisa, como se fosse um bicho que só pensa em comer ou em satisfazer as suas necessidades. Isso aqui é sabedoria de Deus para a tua vida. Nessa noite, o Espírito Santo sonda as tuas intenções. Ele observa o porquê que você está aqui na Ponto Berea hoje. Por que você veio para a igreja hoje? O que é que te traz numa comunidade de fé como essa, numa casa de oração como essa? O que é que você busca? Eu vou fazer um paralelo com os dízimos e ofertas. Por que você contribui financeiramente? Você está trocando com Deus, ou você reconhece que tudo que você tem e tudo que você é vem dele? A questão é, meus irmãos, por que nós servimos? E o Espírito, por que nós servimos a Deus? Por que nós vamos para a igreja? O Espírito Santo sonda as tuas intenções. Quantos creem nisso? Peça para Ele agora: sonda-me o coração, prova os meus pensamentos. Ele observa o porquê que você está na igreja. O Espírito Santo provê a convicção do pecado para que a sua adoração, preste atenção nisso, a sua adoração não deve ser baseada naquilo que Deus dá. Como diz a música do Delino Marçal: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, vocês sabem a música. E depois ele diz: eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Isso é poderoso para quebrar em nós essa síndrome de multidão. O Espírito Santo, Ele provê muito mais do que pão.
O Espírito Santo, ele provê muito mais do que uma conta de luz paga. Ele provê uma paz que nenhum dinheiro pode comprar. Essa aqui é a ideia do sermão. O Espírito Santo que provê, ele pode prover materialmente, ele pode mover o coração. Toda vez que você alguém que está precisando de uma oferta, a igreja vai lá e supre. Por quê? Porque Deus moveu o coração da igreja. Isso é uma coisa material. Mas não é somente material. Às vezes você pode estar numa dificuldade financeira, mas com o coração bem quentinho, sabendo que Deus não vai te abandonar. E só quem faz isso é o Espírito Santo. C.S. Lewis, um dos maiores pensadores cristãos do nosso século, é o cara que eu mais cito aqui na igreja, eu acho. Ele diz o seguinte: somos criaturas de coração dividido. Esse é o nosso problema. Nós nos contentamos com muito pouco. Somos como uma criança ignorante que prefere continuar fazendo tortas de lama numa favela, porque não conseguimos imaginar o que significa o convite para a praia. A multidão queria as tortas de lama do pão físico, mas elas não queriam algo muito maior. Lembra da história da mulher samaritana? O que ela queria? Eu quero água, eu estou com sede, eu preciso matar a minha sede. E aí Jesus aparece para ela oferecendo muito mais do que uma água física para matar uma sede física. E ele diz: mulher, como se os maranhenses não falam assim, mulher, se tu soubesse quem é que está falando contigo, se tu soubesse o que eu estou te oferecendo a maior, se tu soubesse o que eu tenho para te entregar, você pediria e eu te daria o que você realmente precisa. Aquela mulher, meus irmãos, ela tinha 5 maridos, teve, e vários amantes, não é isso? Toda vez que ela trocava de marido, sabe o que ela estava buscando? Água viva, a água da alma, saciedade para a alma. Se você for aqui na Rua 3, tem um monte de papudinho aqui no Pingão, bebendo, falando os maiores absurdos. Aqui um grupo pequeno, domingo à noite, na hora do culto, eles estão bebendo e eles estão falando absurdos. Por que essas pessoas bebem? Elas estão em busca da água viva, elas estão buscando algo. Todo prostíbulo de São Luís do Maranhão, todos os homens que estão lá, eles estão buscando algo, estão com sede de algo que somente Jesus pode dar para elas. O Espírito Santo provê essas coisas, mas essas pessoas não querem isso. Quando se entendem, digo amém. Essas pessoas não, e nós precisamos querer isso. Nós precisamos pedir para Deus: Deus, coloca fome dentro de mim, coloca sede dentro de mim, fome da tua palavra, sede da tua presença. Me dá vontade de orar, me dá vontade de ler a tua palavra, me dá vontade de ter comunhão contigo, me dá aversão ao pecado. Ajuda-me a entender que cada vez menos isso vale a pena. Aquela multidão, ela preferiu o pão físico, não percebendo a infinidade além do que Jesus estava oferecendo. E Jesus então confronta esse cenário. A hora avança, o lugar é um lugar deserto. Ele testa Filipe, perguntando para ele: onde é que a gente vai comprar pão? Jesus não precisa de conselhos, ele é o maravilhoso conselheiro. Jesus não pergunta para Filipe onde compraremos pão, porque Jesus estava precisando de informação. Diz o texto que ele sabia exatamente o que deveria fazer. Meus irmãos, Jesus não precisa dos nossos conselhos, ele sabe como lidar com a nossa própria vida. Ele pergunta para Filipe para testar a fé dele, e Filipe reprova no teste. Ele diz que 80 meses de salário, que era 200 denários, melhor dizendo, não daria para comprar e resolver aquela situação. Mas quem disse que Jesus precisa do seu salário? Diga para a pessoa que está do seu lado: Jesus não precisa do seu salário. Diga assim para ela: Jesus dá o seu salário. Aleluia. Quantos creem nisso? Digo amém. Jesus não precisa do nosso salário, 200 salários nossos, Jesus não precisa disso. Filipe reprova, e muitas vezes nós reprovamos também, porque andamos por vistas, andamos pelo que vemos. Mas como diz uma música do Berea Sounds, circunstâncias não definem a minha fé, mesmo quando sou tentado a descrer. É isso.
Filipe falha. Filipe falha. Jesus não precisa de conselhos, ele sabe o que vai fazer, porque anda por vista. Ele ignora o poder do Criador, o Criador que andava do lado deles. Meus irmãos, vocês precisam entender que quando Jesus anda, quando Jesus diz que não nos deixará e jamais nos abandonará, Ele está dizendo que o Criador do universo, Ele está do nosso lado, entendendo tudo o que está acontecendo na nossa vida. Ele sabe todas as nossas necessidades, Ele sabe do que precisamos. É por isso que existem diversas promessas no Evangelho dizendo que Ele vai suprir. Por quê? Porque Ele sabe do que a gente precisa, Ele está do nosso lado. Que nem naquela época com os discípulos, Jesus estava andando do lado deles, eles não estavam prestando atenção. Como é que os crentes têm que andar? Como é que você tem que andar? Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, vamos ler juntos no 3, compassadamente, para ajudar o seu coleguinha a ler junto com você. Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Vamos de novo, mas assim, vamos lá no 3, 1, 2, 3. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Pelo que a gente anda, irmão? Pela fé. Não pelo que vemos. Se você for crer pelo que você vê, você não vai crer em nada, porque parece que a situação está pior. Não é isso? Meus irmãos, Deus tenha misericórdia de nós. Moisés, lá no povo de Israel, cometeu o mesmo pecado. Em Números capítulo 11, Moisés perguntou a Deus se matariam todos os rebanhos do mundo para alimentar o povo. Moisés estava pensando que Deus precisava de um açougue, e aí o povo estava clamando por comida, e ele disse assim: meu Deus, onde é que eu vou achar comida para esse povo? Mais de 1 milhão de hebreus andando pelo deserto, e todo mundo murmurando, povo de dura cerviz. Deus tinha ameaçado matar eles, porque eles reclamavam demais. Se tem alguém que pode matar a gente, é Deus, né? Que tem todo o direito sobre a nossa vida e sobre a nossa morte. E Moisés entrou na onda do povo. A pior coisa que tem é você entrar na onda de gente murmuradora. Você não tem que ter amizade com gente murmuradora. Você não tem que ter amizade com... Não tem. Não tem. E Moisés entrou na onda do povo. E sabe o que Deus fez com Moisés? Deu uma resposta para ele. Vamos ler juntos no 3, 1, 2, 3. Ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se a minha palavra se há de cumprir ou não. Deus respondeu para Moisés: Moisés, eu não preciso da tua ajuda, eu sou Deus. Eu posso fazer o que eu quero, eu não preciso de todos os gados do rebanho do povo para suprir esse povo, eu que libertei esse povo. E isso que Deus fala para nós nessa noite: Deus é que nos liberta, Deus é que nos sara, Deus é que nos sustenta, Deus é que nos afirma, Deus é quem provê para nós, Deus é quem nos leva adiante, Deus é quem aplana os caminhos tortuosos. Deus não precisa da nossa ajuda, Deus quer que nós confiemos nele. Louvado seja o nome do Senhor. Você precisa acreditar neste Deus. Hoje eu vi um testemunho, até mandei lá no grupo. Vocês têm que ver aquele testemunho, né, do seu Gessé. Quem assistiu o vídeo que eu mandei hoje no grupo? Obrigado pelos 2 améns. Louvado seja. Vocês têm que assistir, irmãos. Vocês têm que assistir. Só fica assistindo aula, rios, aí não enche. Eu mandei lá como Deus faz. Deus é poderoso. Ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Ter-se-ia, né? Uma mesóclise, uma coisa maravilhosa. Ter-se-ia encurtado. Em outras palavras, Deus parou de ser Deus? Deus deixou de ser Deus? A Bíblia diz: Ele é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. A Bíblia diz que Ele tem sido nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem ou se criasse a terra e o mundo. De eternidade a eternidade Ele é Deus. Você tem que sair dessa campanha dizendo: quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, como Ele é poderoso. Olha as obras de Deus, olha o que Ele pode fazer, olha o que Ele sempre tem feito. Não existe nada impossível para Deus, e Ele pode nos suprir. Deus pode, irmãos, Deus pode. Você precisa acreditar nisso. Deus pode. O poder do Espírito de Deus não tem limites.
Sabedoria de Deus para a tua vida. O Espírito Santo guia você intencionalmente para lugares desertos. Não quer dizer que Deus quer fazer você sofrer. Deus não quer fazer Deus não quer fazer você sofrer. Deus não é um Deus caprichoso que brinca com você. Deus não é esse tipo de Deus. Deus nos leva a lugares onde a nossa autoconfiança é quebrada. É isso que Ele faz. Não é isso? É isso que Ele faz. Deus não tem prazer em ver-nos sofrendo, mas Ele não quer também que a gente seja incrédulo. Deus não quer que nós sejamos crentes que achamos que a gente pode tudo. Muitas vezes Deus nos guia para lugares ermos, de deserto. Deus nos prova a fé como Ele fez com Filipe, como Ele fez com Simão Pedro, como Ele fez com André. Deus prova a nossa fé, mas para que nós confiemos completamente nele e creiamos no seu poder. Ele faz isso para matar a nossa soberba. Ele faz isso para nos forçar a depender estritamente da provisão celestial. Por isso, qual é a aplicação desse ponto 1? Preste atenção. Não busque o Espírito Santo apenas para aliviar as suas dores ou encher a sua conta bancária. Qual é o problema de muitas pessoas hoje? Para eles Deus é o banqueiro, não é isso? Para eles Deus é o mordomo, para eles Deus é o empregado deles. Tem condição um negócio desse? As pessoas querem que Deus sirva a elas. Meus irmãos, Deus não precisa de nós. Deus não tem nenhum compromisso conosco, além do que Ele tem com a sua palavra. Não busque o Espírito Santo para dividir suas dores, só para aliviar suas dores. Busque Ele por quem Ele é. Eu te adorarei por quem Tu és. Porque Tu és santo, porque Tu és justo, porque Deus é bom. Porque a misericórdia dEle é a causa de nós não sermos consumidos. Este é o caráter dEle. E quando nós somos maus, porque pensamos besteira, porque assassinamos o nosso próximo na mente com o nosso ódio, porque somos egoístas e mesquinhos, quando nós falhamos, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar a sua própria natureza. É por isso que nós o adoramos. Nós o adoramos pelo que Ele é, pelo caráter dEle. E os crentes de hoje em dia precisam receber um choque, uma injeção do caráter de Deus, para saber com quem eles estão lidando. Por que os crentes pecam tanto? Por que ninguém teme a Deus? Porque não conhecem Deus. Deus tem a misericórdia de nós. Segundo, abrace o seu deserto, seja ele financeiro, emocional, físico, mas não é para ficar no deserto para sempre, é para aprender com ele. Sabe o que acontece? Sabe qual é a pior desgraça que acontece? É quando Deus bota um indivíduo no deserto para prová-lo. Deus faz isso, é só ler o livro de Tiago, está claro lá. Deus nos prova, Deus nos testa, assim como Ele fez com Jó, assim como Ele fez com o povo de Israel. Deus nos prova. E aí, sabe o que é a pior desgraça que acontece muitas vezes? O camarada vai para o deserto, aí lá ele busca a Deus, começa a jejuar. O cara nunca ficou 1 hora sem comer. Toda hora é um Danone, toda hora é um chiclete, nunca jejuou na vida. Aí vai para o deserto, ele vai e começa a jejuar, começa a buscar Deus, aí Deus tem misericórdia dele, tira ele do deserto, prospera ele, e a pior desgraça que acontece, ele esquece Deus de novo. Não é isso? O que eu estou querendo dizer? Abraça o seu deserto e aprenda com ele. Por que eu estou... Deus, o que tu queres me ensinar? Qual foi a lição que Jó tirou do seu sofrimento? Meus irmãos, Jó fez várias perguntas para Deus, não foi? Quantos conhecem a história de Jó? Digo amém. Jó fez várias perguntas para Deus, não foi? Deus, por que o Senhor não me matou quando eu nasci? Deus, por que os peitos da minha mãe não secaram para eu morrer de fome? Jó falou isso para Deus, pode ler lá, está lá. Deus, por que o Senhor não amaldiçoou o dia do meu nascimento? Jó fez várias perguntas para Deus. Deus respondeu as perguntas de Jó? Nenhuma. A única resposta que Deus deu para Jó foi a própria presença dele. Ele disse assim: Jó, quem é tu, Jó?
Onde é que tu estavas quando eu criei a terra? Olha que coisa maravilhosa. Quem é tu para me questionar? Tu é pó, Jó, tu é barro. A gente é isso. A gente é pó, não quer dizer que a gente não tem valor. Eu acho que vocês são valorosos, né? Poxa, não é isso. A questão é, nós não somos nada comparados a Deus. E Ele nos conhece. Ele sabe do que nós precisamos. Ele sabe da nossa necessidade. E Ele não precisa de nós para resolver o nosso problema. Porque muitas vezes a gente vai ajudar Deus, a gente atrapalha Ele. E acaba quebrando tudo. Quando tudo parecer escasso, renda-se às exigências do Evangelho. Chore pelo seu pecado. Sabe por que muitas vezes Deus nos manda para o deserto? Para a gente se arrepender. Só para isso. Para a gente deixar de amar o mundo. Para a gente deixar de amar o pecado. Meus irmãos, quando a gente está debaixo da prova, a gente não quer pecar, a gente só quer orar, a gente só quer buscar Deus. E é isso que Deus quer. Sabe por quê? Porque se Deus só dá dinheiro para a gente, abençoa a gente esquece Ele. Não é não, Zélia? Zélia sabe. Vocês sabem disso. Se Deus só nos abençoa, se Deus não nos testa, a gente se ensoberbece. Foi assim com Paulo também. Por isso que Deus mandou o mensageiro de Satanás para esbofetear Paulo, para que ele não se ensoberbecesse. É isso. Agora, qual é a solução que Deus nos dá? Vamos lá. Eu vou ler o versículo 10 que diz assim: disse Jesus, mandem o povo assentar-se. Se você pula para o versículo 15, ele vai dizer assim: Jesus sabia que aquelas pessoas pretendiam proclamá-lo rei à força, e retirou-se sozinho para o monte a fim de orar. Jesus ia para o monte orar. Jesus age com uma precisão divina aqui. Vocês leram um texto, ele se senta com a multidão, dá graças, ele cria comida, só para simbolizar que Deus, Ele cria situações para nos suprir. Deus cria portas, Deus abre portas onde não existe. Esse é o tipo de Deus. Aquela comida que Jesus multiplicou para o povo, aquele pão nunca tinha crescido do trigo da terra, nunca. Aqueles peixes que Jesus multiplicou nunca viram água na vida. Peixes que nunca nadaram, pão que nunca nasceu do trigo da terra, pura ação sobrenatural de Deus. Esse é o nosso Deus. Deus cria a solução. Por quê? Porque Ele é o Criador. Aleluia. Deus cria a cura, Deus cria a provisão, Deus cria o livramento, porque Ele é o Deus Criador. Louvado seja o nome do Senhor. Deus cria a solução. Ele pode usar meios ordinários? Pode, mas Ele cria a solução do absoluto nada. E o que acontece? Aqueles homens comeram até se fartarem, homens, mulheres e crianças, aproximadamente 20 mil pessoas, e a provisão foi exata, mas não somente foi exata, foi sobeja, transbordante. Por quê? Porque esse é o nosso Deus é o Deus da abundância. Quando Deus renova a sorte de Jó, Ele dá para Jó 2 vezes mais do que ele tinha antes de ser afligido por Deus. Esse é o nosso Deus, essa é a natureza dele. Quando a gente canta aquela música, meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, este é quem Ele é. Essa é a natureza dele. Eles comeram até se fartarem, porque Jesus é Deus encarnado. E o Espírito Santo que nós estamos buscando nessa campanha é o Deus Espírito Santo. É o Espírito de Cristo se movendo em nós. E qual foi a reação da multidão? Eles não entenderam nada. Eles quiseram forçar uma coroação de Jesus. Eles queriam proclamar Jesus rei à força. Eles queriam Jesus como um rei político. Por quê? Porque era Bolsa Família para o resto da vida, não é isso? Se Jesus se tornasse rei, meu irmão, era uma mamata para sempre. Aquelas pessoas queriam Jesus ou eles queriam pão? O pão, não é isso? Se Jesus, por que eles queriam proclamar Jesus? Olha aqui, gente, pão milagroso, pão do nada, perfeito milagre. Vão
proclamar esse cara rei porque a nossa vida está ganha. Se ele virar rei, a nossa vida está resolvida. É isso que eles queriam. E meu Deus, eles não entenderam absolutamente nada. Eles estavam buscando o pão garantido. Eles estavam buscando um estado de bem-estar social. Eles estavam buscando pão e circo. Eles estavam buscando Jesus, mas ao mesmo tempo eles não queriam seguir Jesus se Jesus não tivesse nada para oferecer para eles. Você quer ter um amigo assim? Você queria ter um amigo que só está com você por causa do seu dinheiro? Por causa do seu carro? Isso é amizade de verdade, sim ou não? Não, né? Você quer ter um amigo que só está com você quando você está bem e quando você está mal ele te abandona, esquece de você? É isso que eles queriam fazer com Jesus, mas eles não entenderam absolutamente nada. Eles buscam um estado de bem-estar social, eles buscam essas coisas, mas eles não querem se submeter a Jesus, eles não querem andar com Jesus. Sabedoria de Deus para a tua vida. Cuidado quando a sua empolgação com Jesus está ligado apenas à barriga cheia. Pode tirar foto disso aqui. Cuidado quando a sua empolgação com Jesus está ligado apenas à barriga cheia. Tem gente que só ama Jesus quando a barriga está cheia, quando está tudo em dia. Quando a conta atrasa, Jesus me abandonou. Não é isso? Cuidado. É fácil chamar Jesus de rei quando a conta bancária está no azul. A prova da provisão do Espírito Santo no seu coração é revelada no vale da privação. Deus muitas vezes ele vai nos testar, vai nos provar, até o ponto em que a gente diga assim: Deus, sabe aquela viagem para as Maldivas? Não precisa me dar não, Senhor. Sabe aquela bolsa da Hermès? Eita, depois eu fui saber quanto é que era uma bolsa da Hermès, né? Sabe os meus sonhos, meus desejos? Deus, já aconteceu isso comigo. Minha esposa, eu vou falar aqui uma coisa das nossas conversas, Lorena, ela tem uma vontade de viajar, né? Amor, vamos viajar e tal. Eu falei, bora, amor. Só que ela diz assim, mas você não parece empolgado para viajar. Eu falei, amor, já viajei demais. E de verdade, já viajei muito. Só que, às vezes, Deus quer trabalhar em nós para que essas coisas não sejam as coisas mais importantes. Vocês estão entendendo? E aí Ele vai colocar a gente na prova. Porque na prova, irmãos, a gente aprende as lições. Já dizia o finado Lázaro, não lá na Bíblia, né? O irmão Lázaro. O outro era irmão também, né? Esse aqui da Bahia, que morreu outro dia. Irmão Lázaro dizia assim: porque o deserto é a escola de quem? Do Senhor, não é isso? Se tu és crente, então por que tu passa fome? Porque nem só de pão viverá o homem. Se tu és crente, então por que toda essa dor? Porque o deserto é a escola do Senhor. Vocês nunca ouviram essa música? Pelo amor de Deus. Lázaro é vida, irmão Lázaro. Irmão Lázaro é vida. A ideia é, às vezes Deus quer tirar vaidades de nós no meio do deserto, para que aquela viagem não seja a coisa mais importante, para que aquela bolsa não seja a coisa mais importante, para que a coisa mais importante não seja a barriga cheia, mas a alma cheia do seu espírito. Deus quer se revelar para você, meu irmão, minha irmã. Deus quer mostrar-se a você como a coisa mais satisfatória, a coisa mais preciosa. Agora, como é que Deus vai ser a coisa mais preciosa para você se tem vários outros rivais, viagens e vaidades, bens e possessões? Como é que funciona? Não funciona assim. No trono do viver só pode ter um Senhor. Se forem dois, um será amado e o outro será rejeitado. É isso que Deus quer fazer conosco. Então, aprenda com a sua dor. Agora, seguindo, a multidão vive a tragédia de Oséias capítulo 7, versículo 14. Aquela multidão de Jesus estava vivendo uma tragédia que o profeta Oséias já havia profetizado. Vamos ler Oséias capítulo 7, versículo 14, no 3, vamos lá, 1, 2, 3. Não clamam a mim de coração,
para o trigo e para o vinho se ajuntam. Na hora do Mega GC, que tem comida, todo mundo aparece, não é isso? Não é não, Marcos? Não é não, Salomão? Na hora da comida, todo mundo aparece. Quando é um GC que tem cachorro quente, todo mundo aparece. Quando é uma conferência, um culto especial que vem um pastor de fora, todo mundo aparece. É isso que ele está dizendo aqui. Na hora do bem bom, todo mundo aparece. Para o trigo e para o vinho se ajuntam. Ou seja, na hora da festa, todo mundo é amigo. Na hora que Deus faz o que eu quero, aí eu vou servir a Deus. Não é isso? Vamos continuar no 3. 1, 2, 3. Mas contra mim se rebelam. Não clamam a mim de coração. Meus irmãos, isso é o que nós vivemos hoje. As pessoas querem as bênçãos de Deus, mas não querem andar com Ele, não querem se submeter a Ele. Irmãos, eu não estou aqui para vender nada para vocês. Eu só quero que vocês andem com Jesus. Se vocês andarem com Jesus, se vocês amarem Jesus, se vocês amarem essa palavra aqui, se vocês amarem a oração, se vocês amarem o jejum, as disciplinas espirituais, se vocês servirem ao Senhor de coração, para mim está tudo certo. Todo o resto, se vocês levarem Deus a sério, se vocês buscarem o reino de Deus em primeiro lugar, para mim está tudo certo. Todas as outras coisas vão ser acrescentadas. O teólogo Dietrich Bonhoeffer viu esse erro. Ele chamou isso de graça barata. Isso é graça barata. Eu só quero Deus pelas bênçãos que Ele pode me dar. Graça barata. Pisar no sacrifício de Jesus. Jesus não morreu para nos dar bens materiais. Jesus morreu para que, mesmo que a gente não tenha tudo o que a gente queira, quando a gente fosse encontrar com Ele, a gente tenha uma herança que é muito maior do que bens materiais. A presença dEle, comunhão com Ele. Pregação do perdão sem arrependimento. A graça sem cruz, ou hipergraça, em que Jesus me aceita, mesmo eu pecando do jeito que eu quiser. Eu posso viver uma vida dissoluta, uma vida imoral. Jesus me aceita. Meus irmãos, isso é uma graça barata, isso é pisar no sacrifício de Jesus. A conversão pressupõe necessariamente arrependimento e mudança de vida. Graça sem cruz. A multidão queria um provedor sem a cruz. Eles queriam um rei político, mesmo que isso significasse que Jesus não fosse para a cruz. Mas se Jesus não fosse para a cruz, eles poderiam até ter um rei bom político, mas eles não teriam a salvação eterna. Vocês entendem isso? Vocês entendem? Quantos entendem isso? Diga amém. Jesus, nós vamos te proclamar rei, mas o senhor não pode ir para a cruz, porque senão vai bagunçar o nosso projeto aqui. Jesus não veio para ser rei, ele veio para morrer na cruz, por mim e por você. Fyodor Dostoiévski escreveu em Os Irmãos Karamazov: o personagem do grande inquisidor diz a Cristo, que são os personagens fictícios dos irmãos Karamazov: façam de nós seus escravos, mas nos alimentem. As pessoas só querem saber de comida, só querem saber de vinho, cachaça, Flamengo. Essa é a sociedade que nós vivemos hoje. Não é isso, Daniel? Como é que ela não Araçagi, Daniel? Só complicado. O crente cheio do Espírito Santo tem o coração de Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 18. Vamos ler juntos. Vamos ler juntos no 3. 1, 2, 3. Ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Sem frutos na árvore, sem gado no curral, a provisão da minha alegria não depende dessas coisas, mas da presença de Jesus na minha vida. É claro que Ele vai suprir a sua vida materialmente, é claro que Ele vai fazer isso. A Bíblia diz que Ele vai suprir, segundo as riquezas em glória de Cristo Jesus, cada uma das nossas necessidades. Mas nós não podemos achar que bênçãos materiais são a coisa mais importante. E eu ainda vou dizer mais: quando você deixar de achar que bênçãos materiais são a coisa mais importante, é aí que Deus vai te dar essas coisas, porque Ele já não vai ser um ídolo para você. Sabe por que Deus ainda não deu muita coisa para muita gente aqui? Porque para você é o sonho da sua vida.
Quando você parar de dar a importância que não deveria para essas coisas, Deus vai dar. É assim que é. Eu lembro quando eu era jovem, músico, queria ser músico, queria tocar teclado, não sei o que, sei lá o que. Eu vou tocar com artista, eu tenho uma banda de forró. Eu tinha uma banda de forró, para quem não sabe. Não é isso? Tinha uma banda de forró. Não, a gente vai tocar, nossos CDs vão estourar. E de fato a gente fez um sucesso na época. Mas eu falei assim, rapaz, tu quer saber de uma coisa? Eu vou pra faculdade. Fiquei desgostoso. Eu vou largar esse negócio de banda, eu vou fazer faculdade e eu vou viver uma vida normal aqui na minha cidade. Eu vou pra minha igreja. Falei isso pra Deus, Deus, eu vou te servir na igreja mesmo. Isso foi em 2014. O que tiver que acontecer será. E larguei de mão, desencanei. E aí eu lembro que foi um mês e eu queria viajar ao Brasil. Vocês eu queria viajar de avião, não sei o que, eu quero ser músico, sei lá o que. E eu vou fazer sucesso, eu vou tocar nas maiores igrejas, nos maiores eventos. Beleza, eu desencanei. Eu lembro que um mês depois eu estava no estúdio, eu estava terminando o meu contrato lá no estúdio que eu trabalhava. E aí chegou o Fred Arraes, ele falou assim, quem é esse menino que tá tocando teclado aí? Aí fala, é Rick, é um menino muito bom, não sei o que. Aí o Fred falou assim, ixi rapaz, eu estou precisando de um tecladista. Será que ele aceita viajar comigo? E aí o Neto, né, na época falou assim, não, pergunta para ele. Aí ele falou assim, ei, vai ter uma agenda agora na cidade de tal, tu não quer participar não? Aí eu falei, não sei não, tô aziado. Falei desse jeito. Aí depois eu falei assim, não, mas ia ter um cachê lá, né? Não, eu vou. Meus irmãos, resultado da ópera. Depois que eu não queria mais essas coisas, Deus me deu. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Deus me deu, Deus abriu as portas. Eu viajei o Brasil todo. Tive uma grande experiência, né? Aprendi muita coisa. Quebrei a cara, aprendi minhas lições. Fui lá, vivi meu sonho. Viajei muito mesmo. Mas aquilo não era mais a coisa mais importante para mim. O que eu estou querendo dizer é, quando você deixar de achar que aquilo é a coisa mais importante para você, que não é o Senhor, porque eu falei para Deus, Deus, eu quero servir na tua casa, eu vou tocar na minha igreja, eu vou estar lá com meus irmãos, eu vou dar importância para a minha igreja, onde estão meus irmãos que me conhecem, que me ajudam, que sabem meu nome, que vão na minha casa, que oram por mim, eu vou servir eles. E aí quando isso aconteceu, Deus soube que o meu coração não estava mais capturado por aquelas coisas. Quantos entendem isso? É isso, gente, é só isso. Ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Sabedoria de Deus para a tua vida. Quando Jesus recusa consertar o seu problema imediato, Ele não está te abandonando. Diga para a pessoa que está do seu lado, Jesus não está te abandonando. Sabe o que Ele está fazendo? O Espírito Santo está negando o ouro terreno para você, para te dar o tesouro eterno. É isso que Ele está fazendo. Ele está te poupando de uma oportunidade que pode te destruir, que pode te desviar, para alinhar o seu coração com o coração dele. Confie no não de Deus. Confie no não de Deus. Por isso, quais são as aplicações desse ponto 2? Em primeiro lugar, pare de usar a sua fé como um balcão de negócios para resolver crises temporais. Eu conheço, eu estava falando com Lorena, e aí ela falou assim, amor, eu tenho uma parente que ela só vai para a igreja quando ela está doente. Ela não pode ter um resfriado que ela vai bater lá na igreja. Quando Jesus cura ela nunca mais aparece na igreja. Você conhece alguém assim? Quando a filha dela está doente, aí ela, mamãe, por favor, ore por mim, ore pela minha filha, que minha filha está doente. Tudo errado, cria a filha dela sem nenhum tipo de direção espiritual, só busca a Deus quando está doente. O que é isso? É usar a fé como uma negociação. Deus não é
Deus não é um agiota. Deus não é gerente de banco. Deus não quer o nosso dinheiro, ou Ele não está trocando com a nossa fé. Deus quer o nosso coração e a nossa vida. Em segundo lugar, queira Jesus exclusivamente pelas verdades eternas. Às vezes Jesus vai dizer palavras duras para nós. O Espírito Santo vai trazer convicções que machucam o nosso coração, mas Ele nunca vai mentir para nós. Quantos de vocês querem ter um amigo que mente para vocês? Vocês querem um amigo assim? É por isso que diz a música: em Jesus amigo temos, mais chegado do que o irmão. Ele nunca vai mentir para nós. Ele vai dizer coisas que muitas vezes são duras, mas Ele sempre vai dizer para nos restaurar. Jesus, Deus, nosso Pai, Ele até nos disciplina muitas vezes, mas nunca para nos destruir, mas para nos corrigir. Queira Jesus exclusivamente pelas suas verdades eternas. Suporte o fato de que Ele não é uma solução rápida para as suas carências. Jesus não é um contato no seu WhatsApp para resolver a sua carência da meia-noite. E por último, a verdadeira vitória não é ter um rei que lhe blinda do sofrimento. A sua alma deve permanecer inabalável, mesmo no sofrimento. Por quê? Porque a sua lealdade nunca foi ao pão, mas ao autor da vida, ao doador, ao abençoador. Você não é leal àquilo que Deus dá para você, você é leal a Deus. Você não é fiel pelo que Deus dá para você, você é fiel a Deus porque Ele é o seu Deus, Ele é o seu Pai, Ele é o seu Senhor, Ele é tudo para você. Essa que é a ideia. Pastor, isso é possível? É possível viver assim? É possível ter uma fé inabalável? É possível não querer um Deus para trocar pelas nossas necessidades mesquinhas? Sim, é possível, porque Jesus rejeitou uma falsa coroação como provedor temporal, para que nós pudéssemos herdar as riquezas eternas do seu reino. Jesus negou uma solução rápida para hoje nossas necessidades pudessem ser supridas eternamente. Jesus recusou ser um rei político para ser o nosso rei do coração. E Jesus morreu com fome na cruz do Calvário, debaixo da ira de Deus, para que hoje o pão espiritual e o pão físico jamais faltassem na nossa mesa. Esse é o Jesus que você... Sabe como é que você tem que sair daqui hoje? Quão grande é o meu Deus! Quão precioso é o meu Jesus! Como eu amo Ele! Como Ele me supre! Como Ele não me abandona! Como Ele me fortalece! Como Ele enche meu coração de esperança! Como Ele enche meu coração de graça! Como Ele me consola! É isso que você tem. Ele nunca vai deixar, Ele nunca vai abandonar. Eu estou dizendo para vocês, eu já vi Ele fazer isso várias vezes, e Ele continua fazendo. Ele é o mesmo e tem poder para fazer tudo o que Ele fazia antes. Para curar os enfermos, Ele tem poder. Ele tem poder para curar as famílias, Ele tem poder, restaurar as famílias, Ele tem poder de reviver o que está morto. O que é mais poderoso do que a morte? O poder de Cristo é mais poderoso do que a morte. E Ele pode infinitamente além do que pedimos ou pensamos. É por isso que dizemos, João capítulo 6, versículo 68, vamos dizer juntos no 3, 1, 2, 3, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Para refletir e praticar nessa noite, cadê os crentes nessa noite? Digo amém. Crentes, hoje vocês foram lembrados dos seus deveres. Que deveres, pastor? Primeiro, não vamos transformar o Senhor do universo no gerente das nossas conveniências. Devemos ser aqueles que buscam não por aquilo que Ele pode nos dar, não o adoro pelo que Ele faz, mas pelo que o Espírito Santo nos chama a ser. Filhos amados, homens e mulheres de Deus, homens e mulheres cheios do Espírito, homens e mulheres de poder espiritual, muito maior do que qualquer realização terrena. Imagina você ser uma mulher cheia de Deus, cheia de fé,
um homem cheio de Deus, cheio de fé, um homem e uma mulher de oração, de intercessão. Está faltando homens e mulheres de oração na igreja. É isso. Não pelo que Ele pode dar, mas pelo que o Espírito Santo nos chama a ser. 40 dias com o Espírito Santo é sobre você ser uma mulher cheia do Espírito Santo. É isso. 40 dias com o Espírito Santo é para você ser um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. 40 dias com o Espírito Santo é não adorar a Deus pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Jesus, se tudo me faltar, eu ainda tenho o Senhor, e isso me basta. Inclusive eu estou fazendo uma nova música que a gente vai tocar agora em maio, eu acho. A próxima música que a gente vai gravar depois de Ressurreto. Inclusive amanhã tem gravação, todo mundo está convidado. Mas eu tô fazendo uma música chamada Suficiente, que fala justamente sobre isso. Em Cristo sou amado. Quantos são amados em Cristo? Em Cristo sou amado. Em Cristo sou escolhido. Em Cristo pela fé sou aperfeiçoado. E isso me basta. Cristo me basta. Ele me basta. A graça dele me basta. É isso. E 2, que nunca estejamos na igreja. Por que você está na igreja? Por que você vem para a igreja? Por que você diz que professa a fé que você professa? Você diz que você segue Jesus, por quê? Me explique a razão da sua fé. Me explique a razão da sua condição espiritual. Me explique onde você está no seu relacionamento com o Senhor. Que nunca estejamos na igreja apenas pelas bênçãos materiais que podemos consumir. Se você está na ICPB ou em qualquer igreja por causa das bênçãos materiais, você não está pela razão certa. Você não está tendo proveito da sua experiência religiosa. Você está se enganando, essa que é a realidade. Você está se sabotando. E é isso. Quantos entenderam o que eu preguei hoje? Digam amém. Agora, levante sua mão. Com os corações crentes, recebam a bênção do seu Deus. Aquele que é poderoso, preste atenção, igreja. Ele é poderoso para te guardar de tropeçar. Quantos creem? Ele é poderoso para fazer isso. E de apresentá-los sem culpa diante da presença da sua glória, com transbordante alegria. Ao único Deus sábio sejam dadas glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. E a igreja concorda em fé, dizendo amém, amém, amém.